Fala, meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Passando aqui para falar dessa leitura aqui que eu acabei de concluir, o livro chamado O Evangelho Completo, Introdução ao Conteúdo, Abrangência e Atemporalidade da Mensagem. Um livro de Leandro Vieira, publicado pela Família dos que Creem. Leandro Vieira, para quem não conhece, é um pastor, mestre, que atua, mora em Curitiba e atua lá juntamente da comunidade local Família dos que Creem, o qual ele é cofundador desse ministério. Leandro tem corrido o Brasil, principalmente, já foi a algumas nações também, mas tem viajado pelo Brasil, ensinando a igreja brasileira. E nessa obra aqui, Leandro, se você puxar os conteúdos que o Leandro ministra, muitas das vezes vai estar falando sobre o Evangelho e vai estar falando sobre a igreja. São dois assuntos assim específicos que o Leandro trabalha e trata bastante sobre a questão do Evangelho e sobre a questão da igreja. Então, assim, galera, Mike, quais são as suas impressões sobre o livro? E antes de mais nada, eu quero dizer aqui que é somente as minhas impressões. Se você quer saber a respeito do que esse livro de fato trata, você precisa ler. Não adianta você ter uma opinião sobre algo, você pensar sobre algo, se você viu, às vezes, um resumo dele, se você viu alguém falar sobre, ou se você leu algumas páginas. Não, para você ter uma opinião, era essa até uma discussão nossa no clube de leitura ontem, que é assim, se eu tenho vou expressar uma opinião sobre o que eu penso sobre determinado tipo de obra, de livro, eu preciso ler. Eu preciso ler, nada melhor do que ler, para mim poder dar uma resposta, para mim poder ter uma opinião formada sobre, tá? Então aqui, nesses meus vídeos sobre livros, são as minhas impressões, são aquilo que me chamou a atenção. Eu compartilho como foi a minha leitura. E se fizer sentido para você, legal, mas eu sempre sugiro, compre o livro, adquira o livro, leia você o livro e depois você tenha uma opinião formada sobre. Então vamos lá, o Evangelho Completo. Galera, gostei muito, tá? Uma obra grande, 300 e poucas páginas, quase 400 páginas. Um livro, assim, acho que minha impressão a respeito do Leandro Vieira, sou muito edificado pela a maneira como ele ministra, a sabedoria e a revelação que ele carrega. Sou muito edificado mesmo, tá? Então, assim, galera, eu recomendo, super recomendo esse livro. É um livro que ele vai focar o tema central, assim, vamos dizer, do livro, como diz o título, o Evangelho Completo. Nesse Evangelho Completo, o Leandro ele vai dividir praticamente em 3 capítulos esse Evangelho. O Evangelho da Graça, como Deus salva. O Evangelho do Reino, por que Deus salva. E o Evangelho Eterno, o que Deus salva. Lógico que esse vamos colocar assim, é a base. Isso aqui é onde o Leandro investe a maior parte do conteúdo, sobre esses 3 assuntos, assim, vamos dizer, sobre o Evangelho Completo, esses 3 capítulos, se é que podemos dividir eles em capítulo. E o Leandro, ele vai ter muita preocupação nessa leitura aqui, nessa obra, de não ser reducionista, de reduzir o assunto. O Evangelho é abrangente, o Evangelho é grande, é profundo, e Leandro sempre vai tomar cuidado para não reduzir o Evangelho, para não sintetizar, enfim, ele tem esse cuidado durante toda a obra. E no primeiro capítulo ele vai trazer a introdução desse Evangelho, vai falar sobre o que é o Evangelho. Ele ressalta muito a questão que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho que nós temos que dar para as pessoas. O Evangelho é uma boa notícia daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, como Deus restaurou o ser humano, como Deus está restaurando a sua criação, como Deus vai redimir a sua criação. Então o Evangelho não é um bom conselho, ele é uma boa notícia. E aí depois Leandro vai falar sobre o Evangelho e a sociedade plural. Leandro, nos últimos anos, tem se dedicado sistematicamente ao estudo de filosofias humanas também, ideologias políticas, e como isso tudo se relaciona ao Evangelho, como isso também tem dominado
na esfera do que o Leandro questiona bastante como é que pode haver um número tão significativo de cristãos no mundo e um testemunho tão tímido? Então, essa crítica sobre essa questão, e ele vai dizer, a resposta está na fragmentação do evangelho. Estão fragmentando o evangelho, estão misturando o evangelho com filosofias humanas, estão misturando o evangelho com ideologias políticas. E aí ele vai trabalhar de uma forma muito mais aprofundada, muito mais abrangente, essa questão, né, de como o evangelho se relaciona com essa sociedade plural, enfim, uma questão assim muito interessante, porque assim, uma das propostas do livro é nos ajudar, nos dar fundamento, robustecer a nossa fé, para que a gente consiga dialogar de maneira inteligível, né, de maneira inteligente mesmo com a sociedade, com os homens, apresentando o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho completo, sem misturar ele com coisas, sem dividir ele, sem fragmentar, mas apresentá-lo na íntegra, um evangelho completo. Então ele vai trazer a questão do evangelho da graça, como eu falei, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Ele vai aprofundar em pontos específicos que é muito interessante, traz luz mesmo sobre esse assunto. E no capítulo 6 ele traz a questão do evangelho e o espírito da época. Aqui é muito interessante, ele vai mostrar como que na nossa época, em nossos dias, quais são, né, qual é o espírito que está se movendo predominantemente na sociedade, no sentido do modo de se pensar, no modo de se viver. E aí ele vai falar sobre muitas coisas também, com uma preocupação muito grande em embasar, em fundamentar. Então ele traz muita referência de autores. É um livro que tem muita referência, praticamente quase toda a página você vai ter alguma referência ali, quase todas as páginas mesmo, você tem alguma referência de algum autor. Então ele embasa bastante o conteúdo e traz uma questão também, né, de prática mesmo. E agora, como nós vamos viver com todo esse conhecimento do evangelho completo de Jesus Cristo, olhando para toda a questão do espírito da época do mundo, a nossa sociedade plural, todas as questões que estão envolvendo a fragmentação do evangelho, isso tem, de fato, corrompido a mensagem do evangelho, isso tem adulterado a mensagem do evangelho. É por isso que existem tantos cristãos no mundo e um testemunho tão pequeno, um testemunho tão íntimo, tão tímido, né? Então, assim, ele vai trazer várias questões, vai mergulhar um pouco aí nas esferas políticas, na esfera das filosofias, e vai falar na conclusão sobre essa modernidade líquida, mas ao mesmo tempo o novo homem, a nova sociedade e a nova cidade de Deus. É um livro assim que a proposta do Leandro é introduzir esse conteúdo, né, introduzir e falar sobre a abrangência desse conteúdo, uma visão que ele fala é uma visão holística, né, é uma visão realmente do todo, uma visão de como tudo está interligado, e a temporalidade da mensagem, que é uma mensagem que não é somente para os nossos dias. Essa mensagem, ela se prova no tempo, essa mensagem, ela permanece no tempo, e é a mensagem, né, que é uma boa notícia e não é um bom conselho. Minhas impressões sobre o livro, galera, livro super recomendado se você quer se aprofundar no assunto do evangelho, se você quer se aprofundar e entender como você pode não só entender o evangelho nesses dias, como você pode viver o evangelho, manifestar o evangelho, e como você pode se tornar alguém que consiga nesse tempo, nessa era, se posicionar e falar sobre, né, falar na língua dos homens, né, falar de maneira inteligente, falar de maneira sábia, falar de maneira sem impor coercitivamente o evangelho, mas apresentá-lo fielmente, na íntegra, no todo, para que as pessoas possam conhecer. É muito interessante, uma grande impressão que eu tenho do livro é que você olha e as filosofias, e o Leandro vai trabalhar isso no livro, as filosofias humanas, elas arrogam para si a capacidade de salvar o mundo, de salvar o homem, de salvar a criação. Não é diferente das ideologias políticas que se levantam de todos os lados. Elas também, às vezes, têm um caráter religioso, elas têm um caráter salvífico, elas se apresentam como a salvação do homem, a salvação da humanidade, a salvação de determinado país. Só que tem algo que é maravilhoso e muito interessante. É um texto das Escrituras que fala assim que Cristo, Jesus Cristo,
que trouxe esse evangelho completo, essas boas notícias, ele é o desejado das nações. As nações do mundo inconscientemente estão buscando por esse que é conhecido nas Escrituras como o desejado das nações. Todo esse nosso anseio por filosofias humanas, todo esse nosso anseio por política para que possa se resolver as coisas, para que a nossa vida possa mudar, toda essa questão que está no entorno e que de certa forma se apresentam como salvífica, como religiosa. Na verdade, nós estamos ansiando por um rei. Acabei de ler um livro chamado Reino Inabalável, de Teófilo Hayashi, e ele vai trabalhar isso também. Nós estamos à procura de um reino. Nós estamos desejando que um rei, da qualidade desse rei que é eterno e da glória, possa governar sobre nós, ainda que seja inconscientemente. Então muitos estão buscando em filosofias humanas, em ideologias políticas, em até mesmo em igrejas e tanta coisa, aquilo que somente o desejado das nações, o Rei da Glória, vai poder realmente fazer, vai poder manifestar. O Evangelho Completo, um livro que eu vou recomendar se você quer se aprofundar nesse assunto, quer compreender mais o que tem acontecido com essa questão do evangelho no nosso mundo, o que tem acontecido com os embates e os combates ao evangelho, um livro super recomendado para você, tá bom? Então, vou voltar aqui, hein? Vou voltar aqui, se Deus assim permitir, a gravar conteúdo das leituras que eu estou fazendo. Eu sei que isso de alguma forma pode te encorajar, pode te incentivar, e o meu objetivo aqui é incentivar você a se aplicar na leitura de bons livros, na leitura de livros que acrescentem, né, aquilo que você está buscando, tanto a sua fé, como o seu desenvolvimento mesmo pessoal, como qualquer outra coisa que você precisa. Eu acho que o livro, ele é uma oportunidade, uma ferramenta aí nas nossas mãos, de fácil acesso, muitas das vezes, com um baixo custo ou um custo menor para você acessar aquilo que pessoas notáveis estão produzindo, estão fazendo, estão trabalhando, né? Às vezes trabalho de uma vida inteira, né? Leandro Vieira já está há muito tempo nessa jornada aqui, e às vezes é um trabalho de uma vida inteira que está sendo desenvolvido e compilado numa obra para que você possa ter acesso e crescer em adquirir conhecimento, sabedoria e poder realmente, né, ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai conseguir ajudar outras pessoas através disso. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esse livro que eu quis compartilhar com vocês. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que você se aplique na leitura. Falou, valeu, abraço, tamo junto.